Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Beatriz Yumi, eu tenho 24 anos e eu tô na prorrogação do 5º ano da graduação. E hoje a gente veio falar um pouquinho pra vocês sobre a nossa experiência no intercâmbio em Luxemburgo ano passado. Eu sou Maria Tereza Ponce, eu também tive que prorrogar um pouquinho minha graduação em Relações Internacionais por conta do nosso intercâmbio. E a gente veio contar essa experiência maravilhosa que a gente compartilhou juntas na Universidade de Luxemburgo. O edital, ele saiu no segundo semestre de 2021, lá por meio de outubro, mais ou menos. E era um edital, a primeira parceria entre a Universidade de Luxemburgo e a Unesp. Ele dizia que a gente tinha direito aí a 2 vagas para poder concorrer, enfim, para poder fazer a graduação em qualquer uma das línguas que a Universidade de Luxemburgo oferecesse, que eram 3. Você podia cursar matérias em inglês, em francês ou em alemão e em luxemburguês também. E em luxemburguês também. E assim, não era mandatório que você tivesse todas essas línguas, você ter só o inglês ou só o francês ou só o alemão. Você já poderia concorrer a esse edital, mas se você soubesse também falar das outras línguas, você poderia usufruir ainda mais da Universidade de Luxemburgo, porque as matérias são lecionadas nessas 4 línguas. Então é realmente uma coisa muito multicultural e realmente com uma experiência completa, né? Quantas mais línguas você conseguisse falar. Exato. Eu, por exemplo, fiz matérias no curso de Direito só em inglês e a Maria acabou fazendo matérias em vários cursos em francês e inglês. O meu bacharelado lá, por eu fazer Relações Internacionais aqui, eu fiz um bacharelado em Relações Internacionais lá também. E lá a proposta do curso de Relações Internacionais é que você tenha realmente uma imersão cultural das mais diversas culturas europeias em volta de Luxemburgo, porque é uma coisa interessante do país, é que ele está localizado num ponto muito estratégico. Ele é minúsculo, mas está localizado num ponto muito estratégico da Europa, em volta da Alemanha, em volta da França, da Bélgica. Então, realmente, a maioria das minhas aulas eram em 3 línguas, assim, e eu pude fazer aulas de mestrado também, que foi uma coisa muito interessante para comparar um pouco, né, a diferença dos estudos aqui e de lá. Eu sinto que eu reconheci muito a qualidade do ensino brasileiro lá. Eu sempre reconheci muito a qualidade do ensino da Unesp, mas lá me tornou ainda mais claro como o nosso ensino é crítico, como o nosso ensino nos instiga a pensar sobre o mundo e ir além das nossas perspectivas só brasileiras. E é uma coisa que lá eu percebi que eles ainda estão começando aos poucos a aprender isso. A criticidade, Sim. No curso, as matérias que eu fiz foram todas dentro do curso de Direito da graduação, todas em inglês, mas uma coisa muito interessante é que eu tive a possibilidade de estudar Direito comparado, porque como a Maria comentou, como o Luxemburgo é um país muito pequenininho, o ordenamento dele, assim, não se sustenta por si só. Então eles têm algumas matérias em que eles estudam na mesma matéria um Direito comparado com a perspectiva do Direito francês, com o Direito alemão, com o Direito da Inglaterra, com o Direito luxemburguês. Então isso é muito legal, tirando que toda a estrutura da faculdade também te possibilita, por exemplo, fazer matérias como no Júri Simulado toda semana sobre Corte Internacional, que é muito bacana. Mas eu concordo com a Maria nesse ponto em relação à criticidade, foi uma coisa que ficou muito aparente, assim, sabe? Por mais que eles tenham uma estrutura muito boa, matéria muito bem lecionada, ainda é uma perspectiva muito dogmática que acaba perdendo um pouco para nossa criticidade, mas também foi muito bom porque a gente consegue contribuir trazendo essa criticidade para as aulas deles, ao mesmo tempo que você também tem a possibilidade de ver toda essa perspectiva. Sim, e uma coisa que a gente achou muito interessante também é que a Universidade de Luxemburgo, ela enfatiza muito a necessidade de ter intercambistas no seu espaço. Então, praticamente 50% dos estudantes são intercambistas. Sim. Então, a gente realmente conheceu pessoas de todos os lugares do mundo, de todos os continentes, todas as pessoas que foram chamadas pela Universidade de Luxemburgo, juntamente às suas próprias universidades, a terem essa experiência multicultural. E no nosso intercâmbio específico também foi muito... a gente foi contemplado em todos os aspectos. Então, desde as nossas passagens de avião, desde o nosso seguro-saúde até a acomodação e qualquer outro gasto mensal foi cobrido pela nossa bolsa de intercâmbio. Uma coisa que realmente foi uma experiência única. Foi ótimo, porque assim a gente conseguia verdadeiramente focar nessa parte do intercâmbio cultural, de aprender sobre tantas matérias com essa perspectiva diferente, quanto viver mesmo todo esse momento. A única questão que a gente fica até a ressalva para você que for prestar esse intercâmbio maravilhoso é que o processo para você conseguir o visto em Luxemburgo é muito complicado, porque a gente não tem um consulado de Luxemburgo no Brasil. Então, quando a gente foi contemplada com o intercâmbio em si, que a gente já soube que a gente tinha que passar e a gente teve que fazer o intercâmbio em si, quer dizer, correr atrás dos procedimentos dos documentos para fazer o intercâmbio, a gente teve essa dificuldade, porque você tem que fazer os procedimentos com os documentos e enviar pro consulado de Bruxelas. E aí Bruxelas manda para Luxemburgo para depois voltar pro Brasil. Sim. Então, no final, o que a gente acabou fazendo, a Maria até conseguiu fazer
fazer esse procedimento. Eu não tive tempo, porque o meu resultado saiu um pouco depois. A gente acabou usando cidadanias, que no caso, coincidentemente, nós duas temos cidadanias italianas, então a gente acabou usando isso, mas também foi uma opção. Muitos amigos nossos brasileiros que não tinham a cidadania, por exemplo, entraram como turistas e conseguiram resolver todo esse processo com a graduação. Então tem um suporte muito grande, é burocrático, assim como todos os intercâmbios, esse processo do visto é complicado, ele demora, só que vale a pena passar por todo esse estresse, porque a experiência é muito enriquecedora. Acho que a última coisa que eu queria ressaltar também em âmbito da pesquisa, foi muito interessante, tanto eu quanto a Yumi, nós duas pesquisamos e nós tivemos a chance de pesquisar lá também. Eu estudo educação internacional e lá é uma das únicas faculdades do mundo todo que tem literalmente um curso destinado ao estudo da educação internacional. Então, pra mim, foi muito enriquecedor também esse âmbito da pesquisa, ter essa experiência internacional. Sim, poder participar dos grupos de discussão deles dentro da temática. O meu campo de pesquisa é mais dentro da sociologia do direito, então poder perceber como essas questões eram percebidas ou não tão percebidas na Universidade de Luxemburgo em relação ao direito também foi um ponto bem importante. O último ponto agora para destacar é que a experiência de conhecer Luxemburgo, um país que eu mal tinha ouvido falar antes, eu achava que era uma cidade. A capital de Luxemburgo é Luxemburgo, no caso. Mas foi enriquecedora porque a experiência como um todo foi assim reveladora em umas certas perspectivas e ao mesmo tempo mostrou um mundo que às vezes a gente não tem acesso. Luxemburgo é um dos países mais ricos da Europa. Então, por exemplo, a gente tinha a possibilidade de todo o transporte público dentro do país ser gratuito, desde bicicleta elétrica até os trens, até os ônibus. E até as próprias fronteiras. Então a gente ia até a Alemanha, ia até a França de graça e só a partir daquele momento a gente começava a pagar o transporte público. Então viabilizava muito, por exemplo, fazer viagens, que é uma coisa que aqui no Brasil a gente, pra ir pegar uma passagem de ônibus, às vezes sai muito caro. Exato, e é uma coisa que é muito incentivada, na verdade. As pessoas têm muito tempo de ócio, possibilidade de experienciar essas coisas verdadeiramente. Então, poder fazer parte disso, mesmo que por um momento, e ver como essa questão de você poder viver de fato a sua vida e não viver em função de outras coisas também foi uma experiência muito, muito legal, assim, e única. Então, fica aqui o nosso convite para todo mundo. Esse intercâmbio vale muito a pena. Qualquer intercâmbio vale muito a pena. De fato. Fique atento, né, a todos os e-mails institucionais que a Unesp manda com diversas oportunidades. Pra gente foi realmente uma mudança de vida. A gente nem se conhecia, se tornamos amigas durante o intercâmbio. Então, não só para as amizades que você vai fazer, mas para sua carreira profissional, para sua vida pessoal, para sua experiência de vida, na verdade. A sua visão em relação ao mundo muda completamente quando você percebe que o mundo ele é menor do que a gente imagina. Então, e maior ao mesmo tempo. Então fica aqui o nosso muito obrigada para a Unesp e para a Universidade de Luxemburgo por essa oportunidade maravilhosa. E, gente, apareceu o edital, presta. Muito obrigada. Obrigada.